Bom dia, segundo ano. Bem-vindos aí à nossa primeira aula de física do quarto bimestre, tá? Nós vamos iniciar aí o último bimestre do ano letivo de 2020, estudando um pouquinho sobre ótica. Ótica é a parte da física que ela estuda o fenômeno da luz. A luz ela é considerada um fenômeno muito bizarro, vamos dizer assim, muito interessante, na verdade, para se estudar, ok? Então, para começarmos aí, a gente vai estudar algumas características de propagação da luz, a gente vai ver um pouquinho os meios ao qual ela vai, e hoje a gente vai estudar um dos dois principais fenômenos aí que acontecem, que é possível nós observarmos quando a luz ela está caminhando, ok? Sempre quando a professora falar de propagação, significa o caminhar da luz, a luz caminhando por aí, ok? E que luz seria essa? Luz do sol, tá? De todas as estrelas produzem luzes, ok? Lâmpada, que são luzes artificiais, vela, lanterna do teu celular, ok? Então, todas essas fontes de luz, sejam elas naturais ou artificiais, né, elas produzem luz e a luz ela vai ter o mesmo comportamento na hora de se propagar, de caminhar por aí, ok? Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os meios de propagação da luz, tá? Então, a luz ela pode se propagar aí em vários meios diferentes, ok? Então, os três principais aí, olha, é o transparente, tá? É aquele tipo de meio que você olha, você consegue enxergar o que está atrás dele. Exemplo, um vidro, mas um vidro assim, bem retinho, que não tenha nenhuma irregularidade, tá? Quando você olha o vidro de uma janela, por exemplo, você consegue enxergar tudo que tá do outro lado, tá? Então a gente fala que esse é um tipo de meio transparente. Um meio translúcido agora. Vocês já tentaram pegar uma sacolinha de supermercado mesmo? Tenta olhar através dela, né? Vocês vão ver que não conseguem enxergar perfeitamente o que está atrás dela, mas dá para você ter uma noção, né? Se você colocar ela contra uma árvore, por exemplo, você consegue ver a silhueta da árvore, né? A silhueta de uma pessoa, mas você não consegue enxergar com tanta nitidez, tá? Você não consegue ver completamente o que está do outro lado, como seria no meio transparente, por exemplo, tá? E um meio opaco é aquele que a luz mal passa, ela não consegue atravessar. Então, um exemplo nós, né? Quando você se coloca diante de uma fonte de luz, o que vai acontecer? Vai acabar surgindo a sua sombra aí, tá? Então, existem esses três tipos de meios aí. Guardem bem isso: o transparente, o translúcido e o opaco. Transparente, a luz atravessa completamente, o translúcido, mais ou menos, e o opaco, ela já não atravessa com tanta facilidade assim, tá bom? Pessoal, princípio de propagação aí da luz, né, que é o retilíneo, ou seja, sempre quando a luz ela está caminhando, ela anda em linha reta, tá? A não ser ali que o próprio ambiente faça, né, o espaço faça com que ela faça uma curvatura. Futuramente a gente vai falar sobre isso aí, que é uma das teorias da relatividade de Einstein, ok? Mas voltando aqui ao nosso estudo da ótica, tá? Então, esse princípio que a luz anda em linha reta, mostra pra gente aí, vou dar um zoom para vocês verem, a formação da sombra. Sombra também, né, é chamada de umbro aí, tá? Umbra, perdão. Pessoal, observem aí, né, a gente tem um exemplo nítido aí, até dá para explicar também as fases da lua, porque que hora a gente vê, né, um pedacinho da lua no céu, hora a gente vê a lua cheia, hora a gente não vê a lua, ok? Então, olha só, a gente tem o exemplo do nosso planeta Terra de frente com a nossa estrela, o Sol, tá? A Lua tá ali embaixinho, ali na parte que é a penumbra. Quando a luz do Sol tá batendo na Terra, olha, percebe que o lado que está sendo iluminado vai ser o lado que é o dia. O outro lado que é escuro é a noite no nosso planeta, tá? E essa parte da noite que não está recebendo a luz do sol diretamente, a gente fala que aquela região é uma região de sombra, foi feita a sombra ali do nosso planeta, ou também conhecida como umbra, tá? A penumbra já é a região um pouco mais clarinha da sombra, tá bom? Observa aí que tem uns pontilhados aí branquinho, umas retinhas, que ela tá
mostrando para a gente essa propagação da luz do sol. Então, é exatamente isso o que acontece, tá? Na penumbra você tem uma participação ali, a luz aparece um pouquinho naquela região, já na umbra é o que a gente chama de sombra, aquela parte escura, realmente que forma da silhueta do objeto. Tudo bem? Pessoal, quando a luz está se propagando, dois grandes fenômenos podem acontecer, tá? Então, a gente vai estudar hoje a reflexão e na semana que vem a gente vai falar da refração, tá? São dois importantíssimos aí fenômenos que acontecem, ok? Primeiríssimo aí, tá? O fenômeno da reflexão da luz, tá? É o famoso bate-volta, ok? Então, o que vai acontecer quando a luz ela encontra um ambiente que ela não consegue atravessar? A gente pode pensar num ambiente opaco aqui, tá? Então, olha só, a gente vai ter uma superfície que vai chamar de incidente, ok? A luz, ela tá vindo de uma fonte, tá? Pode ser uma lanterna, uma vela, luz do sol, né? Precisa de uma fonte de luz, tá? Então, a gente vai falar aqui que o raio que tá chegando é o raio que é chamado de incidente, tá vendo? A professora colocou ali de amarelinho. Luz incidente ou raio incidente, tanto faz, tá? Essa luz ela vem caminhando em linha reta. Quando ela encontra essa superfície opaca, ela não consegue atravessar. Só que o que ela vai fazer? Ela vai bater, ela vai refletir, tá? Ela não vai exatamente voltar pelo mesmo caminho que ela foi, tá? Ela vai fazer um outro caminho diferente que a gente vai falar então que a luz vai ser refletida, ok? Pessoal, observe que entre a luz incidente e a luz refletida, tem uma linha tracejada que a gente vai chamar de reta normal, tá bom? Ou normal à superfície, tanto faz. Mas ela é uma reta imaginária, ela não existe, tá? Ela apenas existe aí nos nossos conceitos teóricos para a gente separar o ângulo de incidência do ângulo de reflexão, perdão. Observe que a professora fez um desenho ali, olha, já tá, dá um zoom aqui para vocês verem, né? Já tá desenhado bem fraquinho na imagem, mas a professora colocou, ó, o vermelhinho ali com o izinho representa um ângulo de incidência. E o Rzinho ali, olha, onde a professora colocou um quarto de uma argolinha em verdinho, é o ângulo de reflexão, tá bom? Então, essa é a imagem, é um esquema que representa pra gente a reflexão da luz, ok? O que a gente precisa guardar quando a gente está estudando a reflexão da luz, tá? Preste atenção aí nos itens. Ó, o meio onde a luz incidente, né, ela vai se propagar é o mesmo meio onde ela vai se refletir, tá? Isso é importante, justamente porque ela não vai conseguir atravessar aquele objeto, tá? A retinha tracejada é a reta normal, tá? Como a professora falou, ela é imaginária e ela vai apenas dividir o ângulo de incidência, né? Vai separar o ângulo de incidência do ângulo de reflexão, ok? Ó, preste atenção na formação do ângulo de incidência. Cuidado, que isso é pegadinha de vestibular, tá? O ângulo de incidência, ele é sempre formado pela luz que está chegando, a luz incidente e a reta normal, ok? O ângulo formado entre a luz incidente e a superfície refletora, tá? Ou a superfície incidente, esse não é um ângulo de incidência, ok? Preste muita atenção nisso, tá? Outro lado agora, o ângulo de reflexão. Quem é ele? É aquele ângulo que é formado pela reta normal e pela luz que é refletida, tá? E pessoal, uma coisa bem bacana que acontece aqui na reflexão. O ângulo de incidência, ele tem o mesmo valor que o ângulo de reflexão, tá? Então, o I é igual a Rzinho, tá? Então, se o meu ângulo de incidência está sendo de 30 graus, a luz ela vai refletir com um ângulo de 30 graus. Tá incidindo de 45 graus, vai refletir com 45 graus. Eles são iguais, tudo bem? Aqui está a fonte que a professora usou para fazer a aulinha de vocês hoje. Quem gostar do assunto e quiser se aprofundar um pouco mais, dê uma olhada nesses sites aí, ok? Primeira atividade do dia, então, para vocês. Eu quero um resumo, né? Dá para ver, ó, já tá bem resumidinho. Vocês podem até copiar essa parte no caderno, esquematizem aí a reflexão da luz, que é esse desenho no caderno de vocês. Coloquem esses tópicos aí que são importantíssimos da reflexão, tá?
tira a foto no caderno e coloquem no Classroom para a professora. Essa é a primeira etapa, vale até 5 pontos, tá? Segunda etapa que a gente precisa fazer, prática experimental. Nossa prática experimental vai ser exatamente vocês enxergarem a reflexão da luz e enxergarem a formação do ângulo de incidência de reflexão, tá? O que você vai precisar? Você precisa de um espelho, de um pente, e de uma fonte de luz, lanterna ou a própria lanterna do celular. Eu testei com a lanterna do meu celular, dá super certo, ok? Então, vocês vão ter que montar nesse esqueminha aqui, olha, o pente bem próximo aí do seu espelhinho, pode ser aqueles espelhinhos de pequenininho, de bordinha laranja que tem em casa, tá? E você tem que fazer com que a luz, ela fique, né, a fonte fique projetada bem na frente aí do seu pente, tá? E o pente tem que estar ali fazendo um ângulo de 45 graus com o seu espelho. Na hora que você liga a luz, olha o que vai acontecer. Vai aparecer, né, exatamente aí essas linhas incidindo, batendo no seu espelho e refletindo, tá bom? Só quero que vocês façam o quê? Peça a ajuda de alguém, tire uma foto de você realizando o seu experimento e poste no Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, hoje a gente tem aula ao vivo também, ok? Às 2 horas da tarde. Qualquer dúvida, a professora vai estar à disposição para poder explicar aí com mais detalhes, caso alguém ainda não tenha entendido através dessa explicação, ok? Desejo bons estudos a todos, um bom dia e, mais uma vez, bem-vindos ao 4º bimestre. Força na peruca aí, que é o nosso último bimestre aí, ok? Beijo a todos, hein?